Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos ao vivo mais um programa Direção Espiritual. Cada vez mais eu tenho acreditado nisso, viu, minha gente? Que o cuidado de Deus muitas vezes na minha vida é fechar portas. Interessante, né? Como nós temos dificuldade de entender o amor no momento que alguma coisa nos é negado. É assim com a nossa mãe, com o nosso pai, né? Quando você pede a ela alguma coisa, ela fala não para você. Talvez não agora mais, mas em outros momentos da sua vida. E você, porque não sabia compreender o motivo do não, achava que ela não te amava, que era desaforo, né? Só depois, com a experiência do tempo, de amadurecer, de ser pai também, quem sabe, de ser mãe também, é que você descobre que boa parte das demonstrações de amor do seu pai e da sua mãe na sua vida vieram através de nãos. Restrições que eram absolutamente necessárias. Restrições que eram absolutamente favoráveis a você. Eu fico pensando que conhecer o amor de Deus na nossa vida é justamente ser capaz de entender os nãos. Hoje eu estava ouvindo aquela música antiga, lembra do Gonzaguinha? Como é que é o tom, Christian? Acho que é esse tom mesmo, vai. Quem me chamou, quem vai querer voltar pro ninho, descobrir seu lugar. Aí o refrão, que é a parte que eu quero. Você verá que é mesmo assim, a história não tem fim. Continua sempre que você responde sim. Na sua imaginação, para sua imaginação, a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Ah, é difícil demais, não é? Sorrir quando o mundo diz não pra gente. Sorrir quando você tem que enfrentar o não da vida. Porque não é sempre que acontece como nós queremos. As pessoas morrem antes da hora, né? Na nossa compreensão. As pessoas vão embora antes do tempo. A gente nunca está satisfeito com o que a gente viveu, com o que a gente teve. Então, como é difícil a gente lidar com o não que a vida nos deu. Ah, mas eu queria tanto isso para mim, padre, e não tive. E aí você descobrir a arte de sorrir, mesmo quando o mundo diz não. Gonzaguinha sabia das coisas. Já estava mergulhado na sensibilidade do mundo, ou de conhecer as verdades que nem sempre nós somos capazes de compreender num primeiro momento. O não como lugar do amor, minha gente. Eu entendo o cuidado de Deus na minha vida assim, me permitindo, mas também me negando muito. Não é para você, não é a hora. E você ter que administrar na sua vida os nãos, e mesmo assim você continuar sorrindo. Não um sorriso bobo, não. Aquele que nasce da convicção mais profunda de que você fez a coisa certa. Esse é o maior conforto, minha gente, que nós podemos experimentar na vida. É um conforto existencial, de você saber que você fez a coisa certa. Que você, apesar de ter tido tantas dúvidas naquele momento, de ter sido tão difícil, de ter sido tão pesado, de você chegar à conclusão de que você fez a escolha certa. A arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. O mundo lhe disse não, mas você descobriu naquele não uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de superação. A maturidade que nós tanto precisamos alcançar consiste em a gente entender os nãos que o nosso pai nos deu, que o nosso irmão, que o nosso amigo, que a vida nos deu. A psicologia nos ajuda a entender que necessário é o sim, a permissão, claro, mas o não também, ele é profundamente educador. Porque muitas vezes nós vamos querer aquilo que não nos convém. Muitas vezes nós queremos o que não é para nós. Muitas vezes queremos o sonho que não nos cabe, ou o projeto que não é para a nossa vida. E de repente alguém que nos ama vem e nos ajuda a entender que não é bem assim.
Essas crises são tão necessárias na nossa vida, não é verdade? A arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Quantas vezes na minha vida eu encontrei com pessoas que já estavam visitadas pela sabedoria que os nãos provocaram nelas? Olhando mesmo para a minha vida. Essa semana a gente estava falando de algumas dificuldades que foram próprias da nossa história. Eu, a minha mãe, a gente conversando, né? Com mais alguns amigos por perto. E nós recordando muitas dificuldades e muitas negações que a vida nos estava nos fazendo naquela hora. E depois de tanto tempo vivido, a gente se sentir reconciliado com tudo isso, não é? E entender que a dificuldade daquele momento me ajuda a ter a convicção que hoje posso ter sobre as coisas, uma convicção que considero positiva, porque me ajuda a viver bem, me ajuda a ser feliz. Não me ajuda a ser um bobo alegre, porque isso eu não quero ser. Eu quero ser um homem feliz, que sabe acolher a melancolia, que é própria do meu temperamento, mas sem perder o bom humor, sem perder a alegria, a leveza, que nós podemos descobrir nas pequenas coisas. Eu não quero desperdiçar a minha vida com os nãos que eu recebo. Eu quero é promover a minha vida a partir deles. Já recebi tantos nãos, mas quando olho para o não que recebo, eu tento identificar e investigar nos avessos dele o que é que está ali como prova do amor de Deus na minha vida. Eu tenho pedido muito essa graça a Deus, sabe? Que só aconteça aquilo que Ele realmente quer para mim. Eu não quero forçar a barra, sabe, da existência e da vida. Eu quero que aconteça na minha vida aquilo que é de fato a vontade dEle para mim. Aí eu vou acreditar que o Christian é, porque é um amigo que me ama, eu sei, que respeita quem eu sou. Aí eu acredito que Deus age na minha vida através do Christian. Aí eu acredito que Deus age na minha vida através do China. Aí eu acredito que Deus age na minha vida através da minha mãe, da Dona Augusta, da Cidinha, da Célia, da Luzia, do Eto, de tantos amigos que eu tenho esparramado por esse Brasil. E aqui eu diferencio bem, sem medo de ofender, amigos e conhecidos que me amam muito e que eu ainda não tive a oportunidade de ser amigo deles como eles são comigo. Hoje eu estava brincando lá no Facebook, né? É tão fácil, você clica no rostinho de uma pessoa que você nunca viu na vida, aí o Facebook fala assim para você: pronto, vocês são amigos agora. Quem dera fosse assim, né? Tá certo, eu entendo a singeleza do gesto. Eu estou trazendo para participar da minha página pessoas que eu não sei quem são, mas eu estou partindo do princípio de que elas são as minhas amigas, que elas me querem bem, que elas fazem questão de me ter por perto, de ouvir a minha palavra, de ver as minhas fotografias, que é o que o mundo do Facebook oferece, de conhecer as minhas notícias. E eu olhar, só não estou adicionando caretinha e paisagem. Os bichinhos, né? Mas serão todos bem-vindos para fazerem parte da minha vida assim. Falo desses amigos que nos conhecem de verdade, que são aqueles que você pode pegar o telefone, ligar e saber que você vai ouvir ali, daquela pessoa, uma palavra que esteja de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Oh, meu Pai, que conforto isso. Você ter amigos que você sabe que dirão para você o que Deus gostaria que você soubesse. Já parou para pensar nisso? Que você precisa qualificar os seus amigos, a escolha dos seus amigos tem que partir deste princípio. Ele será uma voz de Deus na minha vida. Ele não vai me amar com egoísmo, ele não vai me dizer o que é só interesse dele para mim, não. Ele vai tentar ser uma transparência, um vidro transparente por onde o sol possa perpassar, ultrapassar e chegar até mim, que tanto careço das vitaminas que o sol me oferece. Vai filtrar os raios nocivos e vai permitir que só o bem daquele sol chegue em mim. Esse não seria o papel do amigo, minha gente? Aquele que vai fazer de tudo para que o que chega até nós chega para nos favorecer.
E graças a Deus eu tenho podido experimentar isso na minha vida. E eu acredito mesmo no cuidado que Deus realiza na minha vida através dos meus amigos. Quando eu escuto de alguém: padre, isso é excessivo, não pode ser assim. E a gente precisa estar preparado, né? Porque a gente não gosta de ser contrariado. A gente não gosta que o outro diga não pra gente. É natural que a gente fique ofendido e que num primeiro momento aquilo possa parecer ruim aos nossos ouvidos. Mas se Deus me ama no não, eu também preciso entender que o amor de Deus vai passar pelos meus amigos que também me dirão não, que também me pedirão cautela, que também me pedirão restrições. É assim, minha gente. Eu acredito no amor de Deus, eu acredito no cuidado de Deus, e eu descubro através de pessoas que me ajudam a nortear a minha vida, com sims e com nãos. Uma vida norteada somente a partir de permissões pode se tornar muito arriscada. E uma vida norteada a partir apenas de permissões pode gerar muita imaturidade em nós. Ponto de equilíbrio. Eu quero descobrir o que agora a vida está me dizendo sim. E vou lutar para que esse sim se desdobre em muitas possibilidades. Mas eu também vou olhar para o não e descobrir neste não uma sabedoria, para que eu não me desespere, para que eu tenha paciência de entender o que este não está falando comigo. Pode ser que na sua vida hoje você esteja enfrentando uma situação assim, tendo que lidar com o não que a vida lhe deu. Não se desespere, não. Fique calmo, tranquilize o seu coração e dê um tempo para que a vida lhe mostre o que este não está querendo lhe dizer e lhe fazer crescer. Raquel Buzelato, de Iguatemi, Mato Grosso do Sul, me escreve e diz assim: Padre Fábio, boa noite. Preciso que o senhor me ajude numa interpretação bíblica, pois essa passagem tem chegado a mim com muita frequência. E não sei porquê, mexe muito comigo. Gostaria que o senhor me desse um direcionamento, um esclarecimento. É Êxodo, capítulo 3, versículo 1 a 6. E de maneira especial, este versículo. Tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. Eu me arrepio sempre, padre, toda vez que ouço isto. Por favor, me responda para que eu possa acalmar meu coração e conduzi-lo da melhor maneira. Que Deus continue te abençoando cada vez mais. Admiro muito o seu projeto de vida. Fique na paz e um grande abraço. Lucimar, muito obrigado. A gente sabe que essa passagem, inclusive, já foi tema de muitas pregações, né? Eu gosto muito de citá-la também. É o momento em que Moisés está diante da sarça ardente, não é isso? É o momento em que ele tem essa epifania. O que é uma epifania? É uma manifestação do Senhor. Moisés está diante de uma sarça que arde sem se consumir, e ele escuta essa voz, dizendo a ele: retire as sandálias dos seus pés, porque este território é santo. Eu particularmente gosto muito dessa passagem para falar da dignidade humana. E pode ser que Deus esteja mexendo com você, Lucemar, por causa disso. É muito comum nos dias de hoje a gente se esquecer dessa dignidade. Eu sempre gosto de dizer, a dignidade humana é um fator determinante. Eu preciso tratar todas as pessoas a partir desta consciência. O outro tem uma dignidade que o pecado não retira, que os erros não retiram. Pode ofuscar, mas a dignidade humana está lá. Quando eu vejo um homem jogado numa sarjeta, ele está sendo negado na sua dignidade, mas ele não perdeu a dignidade. Ele está apenas negado. Eu gosto de dizer que essa dignidade é essa sacralidade, essa pertença, esse elo que me conecta ao sagrado, e que não há nenhuma realidade humana que possa fazer isso sair de mim. Mas muitas vezes, Lucemar, a gente pode escolher modos de vida
que vão ofuscar essa sacralidade. Quando eu não me considero sagrado, e eu demonstro isso com o meu jeito de ser, com o meu jeito de falar, com o meu jeito de me vestir, com o meu jeito de me portar. Já observou que as atitudes humanas, elas nos revelam. Então, quando eu vivo, quando eu falo, quando eu brinco, quando eu ajo, quando eu trato, estou no meu trato com as pessoas, eu estou demonstrando se eu acredito ou não nessa sacralidade. Por causa do meu jeito de viver, eu estou dando testemunho dessa sacralidade ou não. E é interessante que o outro, ao observar isso, ele vai corroborar, isto é, ele vai ajudar a manter aquilo que eu estabeleci no primeiro momento. Se eu me considero este território sagrado, tal qual Moisés precisou reconhecer naquele lugar onde havia a sarça ardente, será mais fácil o outro reconhecer em mim esse território santo, Lucimar. E o reconhecimento dessa santidade, dessa sacralidade do território que somos, ajuda muito na relação com as pessoas. Da mesma maneira como eu também preciso olhar para o outro e reconhecer que ele é um território santo, que eu não tenho o direito de atentar contra ele. É o que faz a vida, né, as relações serem harmoniosas, serem respeitosas. É o que me faz querer me aproximar do outro de um jeito certo. Por mais que eu ame, eu não tenho o direito de invadir a vida do outro. Inclusive, outro dia eu acompanhei um caso que mexeu muito comigo, sabe? Um rapaz foi invadido na sua privacidade e algumas coisas que eram próprias dos segredos dele, que não cabe a mim julgar aqueles segredos, não cabe a mim dizer se estava certo ou não ele esconder, é a vida dele. Cada um sabe o quão está encorajado para contar os seus segredos ao outro, não é verdade? O Cristian tem os segredos dele, ele tem a vida pessoal dele, e ele fala disso a quem ele quer. Eu não tenho o direito de invadir a sua vida. E naquele caso, esse rapaz foi invadido. Também o outro, sem achar que estava fazendo um mal, que eu também não acredito na maldade de quem fez isso. Apenas fez, infelizmente sem pensar muito. E aquele rapaz estava tão desolado, gente, porque a vida dele foi exposta de um jeito que ele não queria. Ele não tinha planejado que fosse exposto daquele jeito, daquela forma. E aquilo me fez pensar tanto, gente. Aquilo me fez pensar tanto na sacralidade do outro, no direito que o outro tem de se reservar e de dizer o que precisa dizer só na hora que ele estiver preparado para isso. Que por mais santa que seja a minha intenção, eu não tenho o direito de invadir a vida do outro, porque às vezes isso pode provocar a morte do outro. Na tentativa de ajudar, às vezes nós causamos um caos ainda pior do que aquele que ele já enfrenta e tenta esconder. E às vezes, Lucimar, nós fazemos isso. Às vezes nós entramos no território do outro e nós esquecemos que aquilo para ele é santo, que aquilo para ele é sagrado. Eu tiro como exemplo uma coisa muito simples que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu ainda era seminarista. E eu me lembro que me incomodava muito ver a Bíblia da minha mãe cheia de coisa. Era tanto papel, Cristian, era tanto papel, tanto papel. Parecia um baú a Bíblia dela. Se a Bíblia tinha essa espessura, a da minha mãe tinha isso aqui, pelo tanto de coisa que ela colocava. Era oração disso, era foto daquilo, e tinha umas folhinhas assim pequenininhas, tinha papel de bala. E eu me lembro que eu falei assim, mãe, pelo amor de Deus, a Bíblia da senhora está precisando de uma limpeza. E ela me olhou assim meio assustada, como se estivesse, oh meu Deus, que limpeza será essa que ele está falando, né? E aí, porque me ama, e ela não quis me contrariar muito naquela hora, né? Eu acho que ela falou, então vamos ver o que a gente pode tirar daí. E eu me lembro que na hora que eu comecei a tirar e jogar fora, assim, tirar, ela foi ficando acuadinha, né? E eu me lembro que eu tirei um papelzinho de bala
que aí ela virou e falou assim, não, pelo amor de Deus, esse papelzinho de bala eu recebi num dia que eu fui te visitar no seminário. Paulinho que deu a ela. Lembro direitinho dela falar isso. Eu já era padre, sim, já. Agora que tem uns 10 anos que aconteceu. E aí eu descobri que aquele papelzinho de bala, para mim não era nada. Mas para minha mãe tinha um significado bonito. Um amigo que deu a ela no momento em que ela me visitava no seminário. Então tinha uma conexão. Aí eu me lembro de Rubem Alves, né, que disse de maneira tão poética: há coisas que são mais que coisas, são coisas que nos fazem lembrar. É aquele sacramental que ficou grudado naquele papel, né? O momento sagrado, o momento em que ela me visitava, em que ela vivia uma alegria, estava mais que na memória. Tinha um papelzinho de bala que fazia a conexão daquele momento, de uma pessoa que ela ama, que é o Paulinho lá de Nova Iguaçu, mais a Beth. Eles estavam me visitando, ela ganhou aquele papelzinho deles, ganhou a bala, chupou a bala, guardou o papel, guardou dentro da Bíblia, e aquilo para ela era sagrado. Às vezes nós fazemos isso com o outro. A gente não sabe reconhecer o que é sagrado para ele. E às vezes nós consideramos que pode ser uma bobagem, que pode ser um excesso, e não. Para ele aquilo tem significado. E às vezes, Leucimar, a gente precisa ter a consciência desse limite. Por mais que eu ame aquela pessoa, eu ainda não tenho o conhecimento de tudo que para ela é realmente importante. E a vida vai nos dar a oportunidade de conviver, de estar juntos, para que a gente possa descobrir um pouco, né? O que é sagrado para o outro, o que eu tenho direito de invadir e o que eu não tenho direito de invadir. Porque uma coisa é certa, minha gente, o amor não nos autoriza tudo. É seu filho, mas o amor que você tem por ele não lhe autoriza a invadir tudo. Há coisas que pertencem ao seu filho, que ele vai dizer a você na hora que ele estiver preparado para isso, que ele vai dizer a você se ele quiser. As situações, as mais íntimas do nosso coração, as nossas maiores vergonhas, a gente só vai partilhar no momento em que nós estivermos preparados para isso. O que você, mãe, pode fazer é, se você desconfia que seu filho tem algo a lhe dizer de muito importante, prepare a confiança. Porque não é arrancando a porta do quarto dele, não é arrancando a senha da internet dele, não é arrancando as portas do guarda-roupa, que você vai arrancar os segredos do seu filho. Segredos sagrados não se arrancam na pancada, na violência. Segredo sagrado se conquista na confiança. E depois de conquistado esse direito, é amar como se fosse o último dia da vida. Por mais que aquilo lhe entristeça, por mais que aquilo lhe deixe acabrunhado, entristecido, não é verdade? Então pode ser, minha filha, que essa passagem esteja mexendo com você, porque você esteja carecendo de reconhecer essa sacralidade que você é e também reconhecer a sacralidade do outro. E nós, que não fizemos a pergunta, de alguma forma podemos tocar isso também, né? Como é que você lida com aquilo que é sagrado para você? Como é que você lida com aquilo que é sagrado para o outro? Como é que você está cuidando desse território santo que é você? E como é que você está cuidando e interpretando o território santo que é o outro? Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa de Direção Espiritual. Amor tão grande, amor tão forte, amor suave.